Paz, irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma aula da turma Conhecendo o Novo Testamento. Hoje a gente vai para a última parte da Teologia Paulina, para que na aula que vem a gente comece a estudar o livro de Romano. Só antes de a gente começar, vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, pelos méritos dele, nós podemos nos colocar diante da tua presença, te pedindo, Pai, sabedoria, te pedindo espírito de sabedoria, de revelação, para te conhecer de forma plenamente, Pai. Aquilo que o apóstolo Paulo pediu para aqueles irmãos, eu peço para os meus irmãos aqui nesse espírito de sabedoria, de revelação, para te conhecer. E não somente isso, quando te conhecermos, Pai, fazer conhecido, Pai, onde nós estivermos, para que teu reino avance, em nome de Jesus. Então, hoje, a gente vai para essa última parte. E na aula passada, a gente falou um pouco sobre algumas estruturas fundamentais do pensamento do apóstolo Paulo. A gente falou sobre a plenitude dos tempos, e essa plenitude dos tempos, ela pode ser vista por esses outros termos aí que a gente falou. O dia da salvação, esse agora escatológico e essa recriação da nova humanidade. Então, todos esses termos, dentro da teologia paulina, se referem à mesma realidade, de que com o advento do Filho de Deus, surgiu uma nova era, nasceu, alvoreceu a nova humanidade, a nova era. O tempo futuro penetrou no tempo presente e a gente já começa a viver algumas coisas, bem poucas ainda, daquilo que a gente vai viver na eternidade, no tempo por vir, ok? A gente falou também sobre a revelação do mistério, falando que o Filho de Deus era um segredo que Deus tinha guardado nesses tempos eternos e que ele revelou aos seus profetas e aos seus apóstolos no Espírito Santo. E também a gente falou que esse termo plenitude de dois tempos ele está em harmonia com aquilo que o próprio Jesus falou a arrependei-vos. O reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido e aquilo que os outros apóstolos falaram, e a gente falou de Pedro, ele disse nos últimos dias, lá em Atos capítulo 2, e a gente falou do apóstolo João, que ele falou já é a última hora. Então, todos esses termos falam da mesma realidade. A gente estava falando sobre isso, ok? E aí, a gente falou sobre esse caráter cristológico da escatologia de Paulo, ou seja, o Filho de Deus, ele ocupa um lugar central no pensamento do apóstolo Paulo concernente às últimas coisas, ou os últimos eventos da história da humanidade. Então, a vinda de Cristo traz essa plenitude dos tempos. Essa revelação do mistério é a manifestação e o advento do próprio Jesus, e esse mistério pode ser resumido numa palavra, Cristo. Amém? Então, a gente falou isso na aula passada também. Okay? Na aula passada também, a gente falou sobre esse caráter escatológico de sua cristologia, ou seja, a gente falou do caráter da cristologia, que tem um caráter sobre esses últimos eventos, e agora a gente fala que esses últimos dias tem como foco também o Filho de Deus. Então, a gente percebe essa relação. Então, a gente falou que Paulo tem essa revelação do Pai de que o Filho de Deus ele é o cumprimento daquilo que foi falado lá para Abraão em Gênesis. Então, Paulo tem essa revelação. E ele fala de Jesus como esse mistério revelado. E que essa vinda do Filho de Deus
a gente só consegue entender o seu significado se a gente voltar para as escrituras proféticas, ou seja, com base no Antigo Testamento. A gente viu isso também na aula passada, ok? Também falamos que a vinda de Cristo representa a penetração da era futura na era presente. Então, o tempo presente e o tempo por vir, o tempo futuro, eles estão separados pela chegada radical do Messias, do Filho de Deus. E essa vinda dele já trouxe algo do futuro para o hoje. Já existe um pouco da nova era, da nova humanidade, não de forma plena, porque depende da volta de Jesus, que acontecerá. Ok? Falamos também sobre a ressurreição de Cristo e como ela ocupa um papel central na mensagem, na teologia, no ensino do apóstolo Paulo. E a gente falou que essa ressurreição significa a erupção, o surgimento dessa nova era, no seu sentido real, histórico e redentivo. E que a ressurreição de Cristo ela é diferente de todas as outras ressurreições anteriores, porque ela significa o início, o surgimento de uma nova era, de uma nova humanidade. Okay? Na aula passada também, a gente viu que Paulo chama o Filho de Deus de o primogênito, Romanos 8, 29. Paulo chama ele de as primícias, 1 Coríntios, capítulo 20, e o princípio, Colossenses 1, 18. Então, todos esses termos, ele tem um significado que a gente precisa ter para ter uma compreensão mais fiel daquilo que Paulo está querendo dizer quando usa esses termos. Ok? E, por fim, a gente falou também que Paulo chama o Filho de Deus de último Adão, porque ele é o inaugurador da nova humanidade. Assim como Adão representa a antiga humanidade, o Filho de Deus representa a nova humanidade, que são todos aqueles que creram seu nome, que confiaram na sua obra e que fazem parte do reino de Deus, fazem parte do povo de Deus, eles são a nova humanidade. Ou seja, toda pessoa ou está em Adão, ou seja, está em pecado, está em desobediência contra Deus e por isso debaixo da ira de Deus, ou você está em Cristo, ou seja, você faz parte da nova humanidade que aconteceu, ou seja, que está nesse momento aqui por causa da morte e da ressurreição de Jesus. E agora você faz parte da família de Deus, não está debaixo mais da ira, quando você estava em Adão. Então, a gente falou sobre Paulo usando esse termo, último Adão. Okay? Então, hoje, a gente vai falar sobre mais algumas estruturas fundamentais. E essa primeira estrutura é isso que eu estava falando. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo, ou com Cristo. Então, esses termos, você vai ver muito Paulo fazendo uso em suas cartas. Então, a gente vai ver, em primeiro lugar, esse termo, né? Está em Cristo Jesus. Vamos também falar sobre o velho homem e o novo, que Paulo usa também muito. Vamos falar sobre carne e espírito e sobre o Filho de Deus, como isso é central no pensamento do apóstolo Paulo, ok? Então, quando a gente fala desse termo em Cristo, a gente vai ver Paulo falando tanto que aquilo que Jesus fez foi por nós e que nós estamos nele. Mas como aquilo que ocorreu de uma vez por todas com o Filho de Deus se estende ao seu, ou seja, se estende ao seu povo. Como isso aconteceu? Okay?
Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a gente lê o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Filho de Deus, ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, por nós. Aqui a gente viu o termo primeiro. Aí lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a gente lê o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, olha o termo agora, é em nosso, por nós, em nosso, tem esse mesmo sentido. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esse por nós, ou esse em nosso lugar, quando Paulo está usando esse termo, ele está querendo falar de que tudo isso que o Filho de Deus realizou, tudo isso que o Filho de Deus fez por nós, tem como base, só um momento, tem como base aquilo que existia no Antigo Testamento. Então, há uma continuidade. Paulo vê essa harmonia entre aquilo que Deus falou no Antigo Testamento e o que ele está realizando no tempo presente, que no caso era na época de Paulo. Então, quando Paulo fala por nós, ou em nosso lugar, ele está se remetendo aos conceitos de sacrifício, de expiação, termos que eram utilizados nesse processo de purificação, perdão de pecados, que a gente sabe que era apenas sombras, como a gente já sabe pelo Novo Testamento. Então, tudo aquilo lá que era sombra se cumpriu em Cristo Jesus. O sacrifício dele foi uma vez por todas. Sua morte e a sua ressurreição. Uma vez por todas. Ele fez isso apenas uma vez. E já serviu para sempre, para toda a eternidade. Ok? Então, só para a gente ler, né? O conceito de por nós, referindo-se à obra de Cristo, reflete a continuidade que Paulo vê entre a obra de Cristo na cruz e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ok? Agora a gente vai ver que Paulo fala que nós estamos nele. Aí lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a gente lê: e se alguém está em Cristo, ou se alguém está nele, é nova criatura, ou faz parte da nova criação. As coisas antigas já passaram, ou seja, o modo de existência que era contrário a Deus já passou. Eis que se fizeram novas, ou seja, há um novo modo de existência, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. Um novo modo de existência, um modo que tem como fundamento a vida do próprio Cristo em nós. Não é mais a gente que vive, é Cristo que vive em nós, ou seja, vive no seu povo. Então, Paulo usa também esse termo, em Cristo e nele, ok? Mas o que isso significa de fato? Isso fala de um estado contínuo, um modo de existência. Então, ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Ou você vive em Adão, ou você vive em Cristo Jesus. Fala de uma realidade permanente e determinante. Ou seja, se você está em Cristo, é para sempre. É permanente. E isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da vida cristã são vividas em Cristo. Fala também de um estado objetivo de salvação no qual a igreja se encontra. Ok? No pensamento de Paulo, nós
todos esses participantes da nova humanidade, do povo de Deus, fomos incluídos na morte e na ressurreição históricas do próprio Cristo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Se você quiser depois ler. Mas Paulo tem essa realidade, tem essa base. Olha, nós, como povo de Deus, se estamos hoje em Cristo, é porque nós fomos incluídos na morte e na ressurreição históricas de Cristo Jesus, ok? Um outro termo que Paulo usa é o velho homem e o outro termo também é o novo homem. Aí lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, a gente lê: sabendo isto que foi crucificado com ele, ou seja, presta atenção, foi crucificado com ele. Quem? O velho homem, ou seja, esse velho modo de existência, esse modo de existência em Adão, que trouxe morte, que é corrompido, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, Paulo aqui fala sobre esse velho homem, ok? Mas há uma outra passagem também que Paulo faz uso desse termo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revertistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses, capítulo 3, versículo 9 a 10. Okay? O que Paulo está querendo dizer quando ele usa velho e novo homem? Será que ele está falando apenas do nosso estado antes do relacionamento com Deus e agora ele está falando do nosso estado no momento que a gente está em relacionamento com Deus? Será que ele está falando de forma individual apenas ou ele está falando no sentido escatológico? Ou seja, de que em Cristo Jesus foi inaugurado, ou seja, surgiu uma nova humanidade, uma nova era, um novo modo de existência em Cristo, diferente do em Adão. Então, Paulo fala porque o velho homem, ou seja, esse velho modo de existência em Adão, foi condenado e colocado à morte no Gólgota agora. O corpo do pecado, a carne, o velho modo de existência, perdeu seu domínio e controle sobre os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então, esse novo homem, ele é um novo modo de existência inaugurado em Cristo Jesus. Então, ou você está em Adão, ou você está em Cristo Jesus. Não existe meio termo. Não existe outra possibilidade. Ou é em Adão, ou em Cristo Jesus. Ok? E por que quando a gente está lendo, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 22, Gálatas 5, 24, por que quando a gente está lendo, a gente vê Paulo falando, olha, vocês devem se revestir do novo homem, vocês devem esquecer esse velho homem. Por que Paulo dá essa exortação? Porque Paulo, ele se apoia na realidade desses fatos acontecidos na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque o velho modo de existência em Adão foi crucificado em Cristo. Porque isso aconteceu. Vocês devem tomar posse. Aqui, realmente, nós devemos tomar posse. Tomar posse desse novo modo de existência, desse novo modo de existência em Cristo Jesus. Aqui, sim, nós devemos tomar posse, tomar para si essa realidade de que, se nós cremos no Evangelho, nós podemos viver nesse novo homem. Ok? Então, toda vez que você vê Paulo falando em Cristo Jesus, nele, por nós, em nosso lugar, tudo isso fala dessa união corporativa dos filhos
de Deus. Isso vai dominar todo o pensamento do apóstolo Paulo. Esse conceito de novo homem que os próprios crentes, se você olhar lá em Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo chama até todos os filhos de Deus de apenas um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, ok? E aí Paulo também fala que o Filho de Deus foi revelado na carne. E aí, como a gente está lendo, fazendo esse estudo, a gente percebeu que Paulo dá muito, ele fala muito sobre a morte, ele fala muito sobre a ressurreição do Filho de Deus. E aí a gente se pergunta, né, qual é o espaço que Paulo dá para a vida, qual é o espaço que Paulo dá para o ensino do mestre. Se a gente for ver lá em Romanos, capítulo 12, Paulo faz uma citação daquilo que o próprio Filho de Deus falou e ensinou, mas ele dá ênfase realmente à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 3, Paulo diz: porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ok? 1 Timóteo também tem algo que a gente precisa ver. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, você está falando do Filho de Deus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, para Paulo, grande é o mistério da piedade, ou seja, como o Deus eterno se encarnou. Grande é esse mistério da piedade. Ok? Então, quando Paulo fala que o Filho de Deus se revelou na carne, ou seja, ele foi manifestado na carne, ele não se refere ao corpo físico humano do Filho de Deus, nem à pecaminosidade da nossa natureza humana, mas principalmente de que ele se refere à fraqueza, ele se refere ao fato de o corpo humano ser transitório, a sua condição, e o próprio Filho de Deus como encarnado. E Paulo faz esse contraste, como o Filho de Deus, o eterno Deus, como ele se encarnou, ou seja, como ele assumiu a natureza humana. Ok? Paulo também fala muito sobre carne e espírito, né? Então, em referência à vida terrena de Cristo, Paulo faz um contraste entre carne e espírito. Ok? E aí, quando a gente vê esses termos, a gente sabe que esses termos podem significar a nossa velha natureza, carne, e espírito pode significar essa nova vida no Espírito Santo. Mas ele não está falando apenas de forma individual. Quando ele fala de carne, seu sentido mais amplo é de que ela significa a velha era, caracterizada e determinada pela carne, ou seja, pela natureza pecaminosa. Então, a velha era de forma geral. E quando ele fala de espírito, está falando sobre a nova criação, sobre a nova humanidade que provém do Espírito de Deus, ok? Então,
esse carne e espírito, ele fica entendido de uma forma melhor quando a gente pensa nesse sentido mais amplo. Amém? Se a gente for ver realmente todas as passagens que Paulo fala de carne e espírito, a gente vai ver que ela tem outros sentidos, mas o sentido mais amplo, mas o sentido fundamental. A gente está estudando a parte fundamental de Paulo, do ensinamento dele. Nesse sentido de fundamental, ele está falando de duas eras. A velha era e agora ele está falando sobre a nova criação, a nova humanidade. Ok? E aí, no pensamento dele também, o Filho de Deus tem um papel fundamental. Então, a gente vai ler agora Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 10, que fala o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quando a gente olha de maneira mais detida aqui, a gente vê que Paulo fala do Filho de Deus e ele usa como base o fato de que esse Filho de Deus, ele era o Deus pré-existente. O Deus pré-existente. Se você for olhar a fundo esses versículos, você vai ver que Paulo fala da eternidade do Filho de Deus, fala da encarnação, fala da vida do Filho de Deus, fala da morte do Filho de Deus, fala da ressurreição do Filho de Deus, fala da ascensão e, se a gente for ver a fundo, ainda fala da volta de Cristo Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, o pensamento do apóstolo Paulo, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que ele existia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a gente sabe que Paulo tem isso como base, ok? Então, passagens como essa passam para a gente que, no pensamento do apóstolo Paulo, a vinda do Filho de Deus ao mundo, na plenitude dos tempos, pressupõe sua pré-existência com Deus, como a gente já acabou de falar, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente pode falar que Paulo foi um homem usado por Deus, foi apóstolo constituído por Deus, e ele sempre pensa, toda a sua teologia, ela gira em torno do fato de que ele vê a vinda de Cristo Jesus como o ápice da redenção. E que tudo isso que ele fez com que essa vera era, esse tempo velho, fosse ao seu fim. Lógico, a gente tem todas essas dificuldades que Paulo fala do tempo presente, mas ela tem seu fim como nesse sentido de que todas as pessoas existiam apenas em Adão. Agora elas passam a existir em Cristo Jesus. E isso é o surgimento da era vindoura, ou seja, o tempo futuro penetrou no tempo presente com o advento de Cristo Jesus, ok? Ainda mais, a obra do Filho de Deus foi por nós, como a gente viu, e nos encontramos nele. Aquilo que ele fez foi por nós, e nos encontramos nele. Um modo de existência em contrário de estar em Adão. Isto é também representado, como a gente viu, pelo
contraste que Paulo faz entre o velho e o novo homem e pelo contraste entre a carne e o espírito, ok? Ainda temos mais uma estrutura fundamental no pensamento do apóstolo Paulo, que é o primogênito de cada criatura. Então, ele chama o Filho de Deus como o primogênito de cada criatura. A gente viu que ele chama o primogênito dentre os mortos, mas aqui a gente vai ver ele falando sobre o primogênito de cada criatura. Então, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, a gente lê o seguinte: este, ou seja, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o primogênito de toda a criatura, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, não pelo seu ensino, como muita gente fala, pelo seu sangue da cruz, ou seja, expiação. Paulo está pensando em termos do Antigo Testamento. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Então, Jesus, preste atenção nisso. Jesus não morreu apenas para salvar as pessoas. É isso mesmo. Sério mesmo? É. A morte de Cristo, ela tem um impacto cósmico. Ele reconciliou consigo todas as coisas, o cosmo, tudo aquilo que Cristo fez no início de tudo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ele reconciliou consigo tudo isso. Amém? Então, ele exerce um senhorio cósmico. Ele exerce um controle, um domínio absoluto sobre tudo. Ok? E da onde Paulo tirou essa ideia de que o Filho de Deus ele é o primogênito de cada criatura? Aí a gente volta aquilo lá. A base do pensamento do apóstolo está no Antigo Testamento. Ele era um homem de três mundos, a gente já sabe disso, mundo romano, mundo helênico, mundo judaico, mas o mundo judaico foi que teve mais influência sobre o seu pensamento, sobre o seu ensino, sobre a sua pregação, sobre a sua teologia. Então, ele volta no Antigo Testamento e vai nos eventos da criação do homem e do mundo. O mundo aqui como universo, não somente como o planeta Terra. E isso quer dizer que Jesus tem autoridade, tem domínio sobre toda a criação. Ele é, sim, o cabeça do seu povo, mas ele tem domínio sobre tudo, porque ele é o último Adão, o segundo homem. Então, ele tem domínio, ele representa essa nova humanidade, ele domina sobre tudo, ok? Então, nós podemos falar que a nova criação que teve início no mundo presente, em Cristo, tomou o lugar da antiga criação representada por Adão. Que beleza, irmãos. Perceba a harmonia da mensagem da palavra de Deus. Cerca de 1.500 anos, mais de 40 autores, vivendo em contextos diferentes, vivendo em
épocas diferentes, de idades diferentes, de profissões diferentes, de estágios da história diferentes, tem muito impacto, mas, mesmo assim, há uma convergência, há uma harmonia da palavra de Deus. Irmãos, como que a gente pode ainda chegar a pensar que nós temos uma mensagem, que nós temos uma palavra, que nós temos que isso precisa ser atualizado? Como a gente pode pensar que isso foi corrompido? Como a gente pode pensar que essa palavra só veio por causa do Estado de Roma, que fez não sei o quê? Como a gente pode pensar tudo isso, irmão? Se quando a gente lê, quando o Espírito Santo, com o espírito de sabedoria e de revelação, mostra para a gente essa realidade, essa convergência. Como a gente não pode simplesmente se render, como a gente não pode simplesmente reverenciar esse Deus que, primeiramente, decidiu deixar se conhecer. E quis, e determinou que isso fosse por meio de um livro composto por cerca de 1.500 anos, mais de 40 autores, mas que tem uma mesma mensagem, que tem uma convergência, que tem uma harmonia. Que beleza, irmãos! Se essa realidade não mexer com a gente, se essa realidade não fazer a gente amar mais o Senhor, se essa realidade não nos engajar para conhecê-lo mais, se essa realidade não nos levar a buscar a sua palavra, a ler, meditar, ruminar, se deleitar, se isso não fizer, irmãos, não tem mais nada que faça. Porque é algo assim sobrenatural, é algo mesmo que a gente deve apenas falar: louvado seja o Senhor para sempre. Então, essa nova criação, essa nova humanidade, tomou o lugar da antiga, representada por Adão. Contudo, há uma ressalva. Não é apenas uma troca de representatividade. Não é apenas uma troca de representatividade. Aconteceu algo muito maior, algo muito especial, algo mais sublime. Essa nova criação, ela é muito mais gloriosa que a primeira. Por quê? Pela sua origem. O Cristo Jesus, o advento de Cristo Jesus, sua obra, sua morte, sua ressurreição, todos esses eventos escatológicos. Seu cabeça, Cristo Jesus, representa toda essa nova humanidade. E seu destino final, que culmina na volta de Cristo Jesus. Ok? Ainda, calma lá. Ainda tem mais algumas coisas para a gente ver. Paulo vê o Filho de Deus como aquele Senhor exaltado que virá. Como a gente estava vendo, né? Deus o exaltou, o colocou nesse domínio, nesse governo. Ou seja, então Paulo pensa a respeito da ascensão de Cristo e também Paulo pensa a respeito da volta de Cristo. Okay? E entre esse intervalo da primeira vinda de Cristo, de Jesus e seu retorno, a gente vê que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na condução do povo de Deus. E é o que muitos teólogos chamam o Espírito Santo do dom, do presente, da dádiva escatológica de Deus para os últimos tempos. De novo, os últimos tempos teve início na primeira vinda de Jesus e vai até a sua volta. Tudo isso envolve os últimos dias, os últimos tempos. Então,
Vários teólogos chamam o Espírito Santo desse dom escatológico para os nossos dias. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 23, a gente vê Paulo falando que é o Espírito que nos traz as primícias. Perceba isso. As primícias representam que toda a colheita. Presta isso aqui. As primícias. O Espírito Santo nos trouxe as primícias de quê? As primícias de quê? Há uma colheita completa, plena, realizada, que vai ser estabelecida, que vai estar acessível para essa nova humanidade quando Cristo retornar, quando cessar esse tempo presente. Então, o Espírito Santo nos trouxe as primícias, mas ainda mais. Lá em Efésios 1:14, Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor daquilo que Deus haverá ainda de nos dar. Então, presta atenção. Esse termo, hoje a gente não tem muito conhecimento dele. Penhor, o que isso significa? Quando a gente vai pesquisar o significado bíblico desse termo, é algo maravilhoso, irmãos, é algo maravilhoso, sensacional, algo mesmo sublime. Porque penhor, no tempo bíblico, era aquilo que as pessoas davam como entrada. Penhor era uma entrada quando alguém queria, na época, comprar algo. Então, e naquela época, tinha algo ainda. Quando essa pessoa dava o penhor, ela se compromissava. Tinha um compromisso ali, um acordo de dar o restante. Então, quando o Espírito Santo, utilizando Paulo, fala que Deus deu o Espírito como penhor, ele está querendo dizer, afirmar que, olha, se você tem o Espírito, se o Espírito Santo foi dado a essa nova humanidade, pode ter certeza, pode ter convicção que eu vou dar tudo o mais, que eu vou dar o restante, que eu vou levar a cabo tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu falei. Então, isso é maravilhoso, isso é sublime demais. Amém? Ok? Ainda, lá em Efésios 1:13, Efésios 4:30 ainda, a gente vê que os filhos de Deus, seja esses representantes ou esses que estão dentro dessa nova humanidade, eles foram selados no Espírito para a redenção final, ou seja, para a volta de Cristo Jesus. E esse selo, esse selo, irmãos, é a certeza também que nós chegaremos lá. Então, se você faz parte dessa nova humanidade, há uma promessa de Deus. Você chegará lá. E isso em nenhum momento é um ensino, é uma realidade que vai fazer você ficar acomodado na fé, que vai fazer você ser um obeso espiritual. Na verdade, não. Pelo contrário, é o inverso. Essa realidade tem que engajar você a viver uma vida de gratidão em resposta àquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará na sua vida para o seu povo. Além disso, Paulo fala que é o Espírito Santo que mantém viva a esperança e o anseio pela plena revelação dos filhos de Deus. Então, perceba como o Espírito Santo, ele é esse dom escatológico, ou seja, ele é essa dádiva de Deus, esse presente de Deus para esses últimos dias, que teve como início a vida do Filho de Deus, que vai ter como fim
o seu retorno. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, 23 e 26, ok? Mas tem algo ainda sobre o fato de que Paulo vê Cristo como o Senhor, como esse soberano, como esse que está lá em cima, tá no controle, no domínio. Tem algo mais. A expectativa da volta do Filho de Deus, ela é central na pregação do apóstolo Paulo. Então, tudo só será completo nesse pensamento dele, assim como no pensamento dos outros apóstolos que a gente vê no Testamento. Tudo isso só será pleno. Tudo isso só será completo quando o Filho de Deus retornar. É aquilo. A era futura penetrou essa era presente. Mas a gente está vivendo apenas um pouquinho dela. A gente está tendo apenas... A gente está provando apenas algo que é bem pouco comparado à plenitude do que virá. Então, essa revelação do mistério, esse resumo e o padrão da pregação de Paulo não se completará até que Cristo se manifeste em glória. Aí o último mistério será revelado. Se você quiser ler depois, Paulo falando sobre essa ressurreição final, fala que ainda existe um mistério a ser revelado. Então, lá em Romanos capítulo 11, 25, ele fala que esse mistério é o fato de que Deus, quando tiver a plenitude dos gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, vai trazer também judeus para participarem dessa nova humanidade. Mas ainda, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, tem ainda uma novidade, tem ainda um mistério que será revelado, que é o que? Todos aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo Jesus terão os seus corpos transformados, ou seja, não passarão pela morte. E lógico, todos aqueles que morreram com o Senhor também serão ressuscitados, amém? Para receber esse corpo glorificado, que é semelhante aos anjos e é semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ok? Então, a gente pode encerrar toda essa parte da teologia paulina, parte 1, parte 2 e hoje na parte 3, dizendo que quando a gente tiver esses significados, quando a gente souber os significados dessas estruturas fundamentais, como, por exemplo, a gente falou da plenitude dos tempos, da escatologia e da cristologia, a gente falou do estar em Cristo, com Cristo, e a gente falou também sobre o primogênito de cada criatura. Quando a gente tiver todos esses significados em mente, nós podemos estudar o apóstolo Paulo de forma mais clara e apaixonante. De forma mais clara e apaixonante. Há outras formas da gente fazer um estudo sobre Paulo, mas, na nossa visão, essa é a forma que vai ficar mais claro aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou como um membro escolhido por Deus para deixar a sua palavra na terra aqui para seu povo. Vai ficar mais clara e vai ser mais apaixonante, porque Paulo pensa em termos escatológicos, ou seja, o Filho de Deus é o cumprimento daquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento sobre o Messias, e a sua morte e a sua ressurreição é o seu triunfo sobre os inimigos de Deus. Morte, Satanás, pecado, essa sua morte e a sua ressurreição triunfou sobre esses inimigos de Deus. E isso que aconteceu
muda como as coisas são hoje. Ou seja, o reino futuro de Deus, a nova era penetrou já nessa aqui, e ela está presente na nova humanidade, mesmo que ainda não de maneira completa. E isso se completará quando Cristo retornará. Então, quando você tem essa ideia, essa compreensão, essa base do apóstolo Paulo, seus escritos se tornam mais claros e apaixonantes. Amém, irmãos? Então, na próxima aula, nós vamos começar o estudo da cartas aos Romanos.